Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula, e nesta aula nós aprenderemos como utilizar a mediana, tá? Nós iremos aprender 3 medidas de tendência central. A primeira nós aprendemos que é a moda, a segunda a mediana, e a primeira é a média, a segunda agora que nós estamos aprendendo a mediana, e a terceira será a moda, tá? Então nós estamos na segunda medida aqui de tendência central, que é a mediana. Então vamos lá entender como que funciona a mediana. A mediana é outra medida de tendência central que indica o valor que separa a metade inferior da metade superior de um conjunto de dados quando estes dados estão organizados em ordem crescente. Calma que vocês vão entender melhor isso daí. Como que calcula a mediana? Primeiro, você ordena os dados em ordem crescente. Então você vai pegar os seus dados, vamos supor que tenha 5 idades. 10, 17, 6, 15 e 8. Tá em ordem bagunçada, você vai colocar em ordem crescente primeiro. Então essa é a primeira etapa. A segunda, você vai observar o seguinte: quantos números eu tenho no meu conjunto de dados? Se essa quantidade for ímpar, a posição central ela será a minha mediana. Se for par, a mediana será a média dos dois valores centrais. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Dado um conjunto de números, por exemplo, 3, 5, 7, 9 e 12. Aqui eu já coloquei já ordenado. Você não precisaria ordenar ele, já está ordenado. Encontre a mediana. Então, basicamente é o seguinte. Primeiro, você precisa observar o seu conjunto e entender a quantidade de observações que nós temos. E se é ímpar? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 números. É ímpar, certo? Então, a posição central, a posição no meio, é a minha mediana. Então, o que eu vou fazer, ó? Se eu separo o 3 e o 5, são dois números que ficam aqui à esquerda. Deixa eu mudar aqui para facilitar. Caneta. Se eu pegar aqui, ó, o 3 e o 5 são dois conjuntos, e o 9 e o 12 são dois conjuntos. Isolo eles. O que sobra para mim aqui no meio, o 7. Então, dentro deste meu conjunto, a posição central, no caso é o 7, é a minha mediana. Ponto. Simples assim. Tá? Sem enrolação, sem complicação. Então, vamos aqui continuar a observação. Os números já estão ordenados, então você não precisa ordenar como eu falei. Como há 5 números, a quantidade é ímpar, o valor da mediana é o 7. Bem simples. Agora vamos para o segundo exemplo, onde o nosso conjunto é par. Então aqui nós temos o conjunto, ó, 4, 42, 8, 23, 15 e 16. Encontre a mediana. Opa, já temos aqui um problema, porque os números eles não estão ordenados em ordem crescente e a quantidade é par. Então o método é diferente. Vamos entender como funciona. Primeiro você tem que ordenar. Então observe que eu primeiro ordenei. Aqui a ordem é 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Primeiro passo, ordenamos. Segundo, como há 6 números nesse contexto, nós precisamos pegar os dois valores centrais, que no caso é o 15 e o 16, e calcular a média entre eles. Como assim os valores centrais? Aqui, ó. Eu vou isolar esses dois números aqui na extremidade esquerda, esses dois na extremidade esquerda. Os dois na direita e os dois na esquerda. O que sobra aqui no meio é o 15 e o 16. Então eu tenho que pegar esses dois números e tirar a média, ou seja, dividir por 2. Somar o 15 mais o 16 e dividir por 2. Esse resultado será a minha mediana. Então, conforme eu falei, eu vou pegar o 15 mais o 16, divido por 2. Esse meu número, o 15 mais 16, é 31. 31 dividido por 2, 15,5. Então, a nossa mediana é 15,5. E qual é a diferença entre a média e a mediana? Porque aqui eu acabei tendo que tirar a média, mas qual que é a diferença? Por que eu tenho que utilizar um, por que eu tenho que utilizar outro? Qual a diferença dos dois? A mediana é útil quando os dados possuem outliers, ou seja, valores muito altos ou valores muito baixos, como nós vimos na aula anterior, que podem distorcer a média, como vocês viram que distorceram. Enquanto a média pode ser puxada por esses valores extremos, a mediana permanece mais estável e oferece uma melhor representação do centro do seu conjunto de dados nesse caso.
independente que eu tenha aqui, ó, o número 4 e o número 42, ele vai me pegar exatamente o meio do meu conjunto de dados, ignorando se eu tenho valores muito altos ou valores muito baixos. Entendeu? Ele ignora esse contexto. Por isso que a média e a mediana precisam trabalhar em conjunto, eu não posso utilizá-las isoladamente. Beleza, aqui a parte teórica. Agora vamos entender aqui a parte prática, que nós trabalharemos bastante aqui, no caso da mediana, fazendo tanto exemplo quando ele for nossas observações. Tiver um conjunto ímpar, quando ela tiver um conjunto par. Então, vamos aqui para o nosso Excel, para podermos treinar aqui. Então, peço que vocês vão agora para a aba, para a planilha mediana, certo? E é o mesmo conjunto de dados. Eu estou trabalhando com o mesmo conjunto de dados para poder facilitar a análise. Eu poderia trazer informações em conjuntos diferentes aqui, mas ele poderia gerar uma confusão. Estou fazendo sempre em cima do mesmo conjunto, para que vocês possam observar que eu posso fazer diversas análises na mesma informação e tirar conclusões distintas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui, tá? Primeira coisa. Nós iremos fazer aqui a análise com um conjunto ímpar e depois com um conjunto par, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, na célula, por exemplo, aqui a C7, eu vou escrever ímpar aqui. Nós iremos analisar aqui o nosso conjunto de dados ímpar. Vou escrever aqui posição, porque vai facilitar para vocês entenderem melhor. E aqui idade. Pegarei exatamente todas essas idades que estão aqui na coluna A. Copiei, vou colar embaixo da idade. Tá aqui. Maravilha. Eu vou colocar aqui, pegar com um pincel e selecionar a posição e idade para poder facilitar. Agora, a partir da coluna idade, eu vou selecionar todas as minhas informações com Ctrl Shift setinha para baixo, seguro Shift uma setinha para a esquerda. Ou seja, selecionei as duas colunas. Vou na aba dados e adiciono um filtro. O que pede sempre para você fazer no seu conjunto de dados? Ordenar. Então, nós iremos ordenar do menor para o maior, que é em ordem crescente. Quantos números nós temos aqui? Observações, 39. Eu não removi duplicidade nem nada. Então, nós continuaremos aqui. Este é o primeiro passo, ordenar. Para facilitar a interpretação aqui na nossa mediana, eu vou adicionar a posição, tá? Então, o primeiro item das nossas observações classificados em ordem crescente é a posição 1, a segunda a posição 2 e assim por diante. Para facilitar, eu vou fazer igual à célula anterior mais 1. Ele vai ser 3, 4, 5, assim por diante. Vou colar até o final. Então, nós temos aqui ó, da posição 1 até a posição 39. Maravilha? Certo. Depois, o que nós iremos fazer aqui? Ó? Vamos calcular a mediana aqui. Então, vou escrever aqui, operação. Opa, operação. Quero ver a frequência total também. E qual é a posição da minha mediana? Mediana. Beleza. Como eu identifico aqui a minha mediana? Vou colocar aqui valor, vou pegar o pincel, selecionar essas duas colunas aqui. Se eu fosse fazer manualmente, como que eu iria fazer? Eu tenho que separar os meus dados, deixa eu diminuir aqui. A quantidade igual para cima e uma quantidade igual para baixo. Isolar os nossos dados. Se eu tenho 39 posições, aqui ó, tenho 39. A nossa frequência total, nós já sabemos disso, não precisa fazer acontecer de novo, é 39. Qual é a posição que eu tenho que encontrar aqui, certo? Muito simples. Para facilitar, eu divido a minha frequência total por 2 e arredondo para baixo. Ué, como assim? Se eu tenho 39, eu sei que a minha mediana é sempre minha posição central. Então eu vou pegar esse meu conjunto e dividir por 2.
ele vai me dar 19,5. Não existe a posição 19,5. Aí o que eu faço? Eu corto os números depois da vírgula. Então eu coloco aqui, antes dessa função, para arredondar para baixo. Ele traz para mim a posição 19. Vou recortar essa fórmula e jogar para cá. Realmente ele é 19? Vamos entender. Se ele tá falando que a minha mediana aqui é a posição 19, vamos pintá-la aqui de verde. Aqui, ó, esse verde aqui. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de observações aqui para cima, antes da minha mediana, igual à minha quantidade posterior. Então, vamos verificar se isso realmente acontece. Ó, vou selecionar até a última linha. Quanto que tá dando a contagem de observações aqui? Vai aqui para cá. Primeiro deixa eu ver aqui quantos tem mesmo. Tem 39, tá certo. E eu só falei errado pra vocês, tá? Não é arredondar pra baixo, é arredondar pra cima. Pra cima. O arredondamento é pra cima. E a posição é a 20ª posição. É essa daqui. E não arredonda pra baixo, tá? Arredonda pra cima. É toda a explicação que eu fiz, só que é redonda para cima. Agora, se eu pegar as posições anteriores, quanto que eu tenho? Aqui no Excel, aqui embaixo mostra a contagem. 19. Então, eu tenho 19 observações antes da minha mediana. E a posterior da minha mediana? Também 19. Então, aqui, de fato, é a minha posição central. Está falando que o meio do meu conjunto de dados é 35. Então, se eu vier aqui e utilizar a função média que traz a mediana do nosso conjunto, se eu selecionar todas as idades, ele me traz 35. E eu sei que a posição da minha mediana é esta daqui, ó. Porque daqui para cima eu tenho 19 posições. E daqui, após a mediana, até a última observação, eu também tenho 19 posições. Então isso é quando eu tenho um conjunto ímpar. Beleza? Quando eu tenho um conjunto ímpar. Agora, quando eu tenho um conjunto par, como que funciona? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colar aqui do lado direito. Não se preocupe aqui. Aqui apaga e eu sei que a frequência vai ser diferente. Vou pegar exatamente as mesmas informações que nós copiamos aqui. E vou colar do lado. E agora será par, ao invés de ímpar. Beleza, vou tirar todas essas células pintadas aqui. Vou colocar aqui, ó, sem preenchimento, beleza. Então, eu vou apagar alguns números para que a quantidade de posição fique 30. Porque eu sei que são números pares. Então, tenho números aqui, tenho 30 posições e tenho 30 números aqui. Já vou deixar ordenado para facilitar. Você já sabe que sempre quando você pegar qualquer conjunto de dados, a sua primeira função é ordenar esses dados. Então, como já está ordenado, não vou ordenar de novo. Beleza. E aí, como que vai funcionar para nós acharmos aqui a primeira posição e a segunda posição? Porque lembra, a nossa mediana, quando é um número par, eu vou pegar os dois números centrais e dividir por 2. Então, eu preciso achar a posição 1, que vai ser o primeiro número da tendência central, e o segundo número para dividi-los, né? Então é a posição 1 e a posição 2. Eu tenho que encontrá-los e depois fazer a média deles, certo? Primeiro, quantos números são aqui? Nós já sabemos que são 30. Aqui, ó, 30. Beleza. Como que eu encontro a primeira posição? Eu não preciso arredondar nem nada do tipo. Como é a quantidade par de números, de observações, basta eu dividir essa quantidade de observações por 2, que ele já vai me dar a posição 1. Então, eu pego o 30 e divido por 2. É a posição 15. Então, esta posição é a primeira posição central aqui, 15. E a segunda é a posição 1 mais 1. Ou seja,
a posição 1 é a central, é a 15 e a 16. Então os números que estão nessas duas posições, eu vou dividir por 2 para fazer a mediana. Então seria o 15 mais o 16. Então os números a posteriori dessas duas observações, a quantidade de números tem que ser igual à quantidade de números que antecedem essas posições. Então vamos observar. Selecionei esses números, deu 14 quantidades, 14 observações. E a posteriori, 14 observações também. Então, o que eu preciso fazer? Pegar esses dois números e dividir por 2, que é a minha mediana. Ou seja, 33 mais 33 dividido por 2. Então, se eu fizer isso, ó, eu vou abrir parênteses. 33 mais o 33, esse resultado dividido por 2. Exatamente isso. Então, a minha mediana é 33, porque os dois números são iguais, certo? Agora, se eu modificasse aqui esse número, se ele fosse 32 aqui, por exemplo, a minha mediana seria 32,5. Vou voltar para o 33. Então, o que muda na quantidade de números, quantidade de observações do seu conjunto? Quando ela é par, você tem que encontrar as duas posições centrais e dividi-la por 2. E quando o conjunto é ímpar, simplesmente a posição central. E através de fórmula, a posição que você encontra, você divide a quantidade de observações, ou a frequência total, por 2 e arredonda para cima. Essa é a posição, aí você vai na sua relação, encontra qual é a posição e traz a mediana, ou utiliza a função med. Note que nós fizemos o cálculo aqui. Se eu colocar igual med no meu conjunto, ele tem que dar 33 também. Olha lá, exatamente igual a 33. E quando é par, você tem que encontrar a primeira posição, que é dividir a frequência total por 2. E a segunda posição é a posição anterior mais 1. E aí você pega os dois números dessas posições, que seria 33 aqui e 33 aqui, e a somatória desses dois resultados você divide por 2, que é basicamente fazer a média. E aí ele traz qual é a mediana. Então, para efeitos de comparação, vamos calcular a média, para nós sabermos a diferença entre média e mediana desse conjunto. Vou pegar a minha frequência total até a posição 2, recortar com Ctrl X e colar embaixo para mover. É a mesma coisa da posição aqui no conjunto ímpar. Eu vou chamar de média e média aqui também. Nós já sabemos como fazer a média, então não preciso fazer novamente. Eu vou escrever simplesmente média e adicionar o meu conjunto. Olha a diferença. E o que significa quando a média é maior que a mediana e quando a mediana é maior que a média? Quando a média é maior que a mediana, significa que no meu conjunto de dados, a maior parte dos números estão acima da mediana, ou seja, a maioria das idades é acima de 35. Por isso que a média é maior que a mediana. Já aqui nesse segundo caso, a mediana é maior do que a média porque a quantidade de idades abaixo de 33 anos é maior do que as idades igual ou acima de 33 anos. Por isso que a minha média ficou abaixo. E aí você já consegue ter uma percepção de como está configurado o seu conjunto de dados só analisando somente essas duas medidas. Não somente elas que vocês utilizam para poder fazer uma análise descritiva. Mas, observando já essas duas, você já consegue logo de cara saber se o seu conjunto está mais concentrado abaixo ou acima da mediana. Maravilha? Então, espero que tenha ficado claro esse conceito de como calcular a mediana. No Excel é simples, é só colocar igual média, tá? Mas é importante vocês saberem como que isso é calculado, não simplesmente utilizar uma função pronta. Obviamente que em um conjunto muito grande, você não vai fazer da maneira como eu fiz. Simplesmente você vai pôr a função e acabou. Mas é importante você entender o conceito e como aplicar na prática. Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.